thank you very much for the invitation, and it is an honor for me to speak to you on this great symposium honoring Sergio Mascarenhas. I will be talking about multimodality neuromonitoring in neurocritical care. This is one of the areas that I've been working on since I moved back to the Johns Hopkins Medicine 5 years ago. And so these are the objectives of my talk. I will review the conventional paradigm. Then we will be moving on to the more contemporary paradigm of precision medicine, and then describe the aims of our Precision Medicine Center of Excellence, and learn some of potential benefits of precision medicine and multimodality neuromonitoring in neurocritical care. Now, what is the conventional paradigm? This is the paradigm that we've been using for the past couple of decades. You know, what we're trying to do is trying to use multimodality neuromonitoring so that we can provide goal-directed therapy for patients, right? But we're still looking at patients as groups of patients, not individuals. So this is probably the earliest example that we have, you know, in neurocare. This is from the Cambridge. They were probably one of the first, if not the first, to bring in engineers to the neurocritical unit. As you can see here, we have several, this is the unit at Addenbrooke Hospital, and they have several devices. And it's clear that, yes, these patients are complicated. They require not only systemic monitoring, but also intracranial monitoring. But one of the problems is that these devices don't talk to each other. So they're completely disconnected from each other, which maybe it is impeding our progress, right? So they, obviously, with the help of Marek Czosnica, who's an engineer, they were able to come up with what we call the PRX, which is the reactivity index here in green. And they were able to derive that based on the correlation between the blood pressure in red, continuous blood pressure monitoring, and cerebral blood flow changes in blue, right? So this was something that it was different. It was something new and allowed us to look at cerebral autoregulation in a different light. But still, this requires a lot of computational analysis, and still we have to look at the monitors to actually determine what monitores para que possamos determinar quais são as variáveis. Então, houve muito progresso, mas ainda não é ideal. Bom, isso nos levou ao conceito de medicina de precisão. O que é medicina de precisão? Então, há dois conceitos atualmente, um é médico, o que chamamos da pesquisa compartimental, que nos permite examinarmos a evidência de benefícios a pacientes quando essas intervenções são administradas por médicos na rotina da prática clínica. Também na parte de medicina de precisão, também chamada de medicina personalizada, estratificada, P4. A ideia é personalizar algumas das medidas preventivas e tratamentos médicos que temos para as características de cada paciente específico. Então, o que isso significa para o paciente X? A gente vai fazer uma coisa, paciente Y, a gente vai fazer uma outra coisa. São coisas diferentes que vão ser. Something that we're working on, and it sounds easier said than done. It's actually very complicated, as I'm going to show you. So, and these are the proposed frameworks in general, you know, for clinical research. The first question that we try to answer is whether something could potentially work, and for this, we design randomized controlled trials, right? There are very specific population with inclusion and exclusion criteria, and then there is a treatment, and then we look at an outcome. And then in yellow, we have the question as to whether something could potentially work, and this is when we do the comparative effectiveness research. And then in green is whether something is worth doing, right? Whether it would benefit our patients, it would benefit their quality of life, their productivity, you know, their preferences. And many times we don't ask these questions, but we have to start asking those questions in earnest in neurocritical care. So what does precision medicine in neurocritical care mean to me? To me, it just means to improve the classification of our patients, right? So we need to move beyond the broad
E então agora nem todos os TCE são iguais e nem todas as hemorragias subaracnoides são iguais. Então, às vezes, a gente pensa em modificar a taxonomia e de aplicarmos o tratamento correto ao paciente correto. Não é mais uma solução única para todas, não é mais tamanho único, digamos, por assim dizer. Então, é um tratamento específico para um paciente específico, não para todos os pacientes, vai depender das características daquele paciente. É claro que nós temos desafios significativos na área de medicina crítica. Uma é o impacto disso tudo nos pacientes. Por exemplo, as lesões e os transtornos neurológicos agudos são as principais causas de óbitos e de deficiência no mundo todo, e foram feitos vários avanços, mas ainda temos várias limitações, e ainda há muitas necessidades não atendidas, principalmente na área de medicina intensiva. Então, algumas necessidades não atendidas na área de neurointensivismo, que precisamos ter diagnóstico e detecção mais específicos, uma classificação melhor, alvos mecanísticos melhores para a terapia. Também precisamos melhorar nossos modelos de predição, precisamos ser mais precisos nessa área. Precisamos de níveis mais altos de recuperação no longo prazo e de uma proporcionalidade de cuidado e desfecho. Então, tem várias coisas boas que, sim, há muita pesquisa sendo feita, ainda temos muitas pesquisas para fazer nos anos do futuro, mas é um desafio. Outros exemplos que notamos aqui, neste artigo que foi publicado por nosso colega da universidade, em 2019, no New England Journal of Medicine, ele tentou classificar os pacientes de um coma clínico de um modo melhor. Então, aqui foi utilizado monitorização contínua e eles tentaram fazer uma análise quantitativa dos pacientes, utilizando paradigmas simples. Um era perguntar aos pacientes, por exemplo, para fechar ou movimentar a mão direita ou esquerda e depois parar. Todos esses pacientes, do ponto de vista clínico, pareciam estar em coma, mas uma vez que fizeram a análise, eles perceberam que 15% desses pacientes que pareciam estar clinicamente em coma, havia reação no eletroencefalograma. Então, eles tinham uma probabilidade maior de sobreviverem e de despertarem no curto prazo. Então, esta ferramenta é muito útil e interessante, tentando ver quais pacientes vão melhor e têm melhor prognóstico. E, é claro, também em termos de prognósticos, vemos aqui todos os recursos diferentes que utilizamos, e sim, nós melhoramos muito na nossa predição, mas ainda está longe do ideal. E se nós nos colocarmos no lugar de pacientes e familiares, nós precisamos ser muito mais precisos, é claro. Então, nós queremos garantir que nós dizemos coisas com 100% de certeza. E nós não estamos perto disso. O que nós precisamos é de mais precisão. A mesma questão vale para os estudos clínicos. Os estudos clínicos estão falhando em termos de que todas as terapias que nós investigamos na lesão, no trauma crânioencefálico, nas hemorragias intracerebrais, nas hemorragias subaracnoide, a gente tenta dar o mesmo tratamento para todos os pacientes sem fazermos uma subclassificação ou uma melhor taxonomia dos nossos pacientes. A pergunta é, podemos melhorar? É claro, sim, a gente sempre pode melhorar. Esse daqui é inspirado na seleção brasileira, não é? Sempre dá para melhorar. Então, um dos modos como podemos melhorar e fazermos isso é superarmos esses dois grandes desafios, o desafio da dimensionalidade e também a praga, por assim dizer, da heterogeneidade. Então, aqui nós dizemos que o sistema nervoso é um problema de altas dimensões. Então, temos uma grande quantidade de fatores complexos nessa rede com dendritos, e todos eles estão enviando sinais.
para todo o processamento e a interação. E nós precisamos compreender melhor como tudo isso funciona e aplicarmos modelos computacionais mais sofisticados. Também a questão do desafio da heterogeneidade, como mencionei anteriormente. Então, com a heterogeneidade na expressão gênica, nos sistemas biológicos, na suscetibilidade a doenças, nos efeitos do tratamento, nem todos respondem do mesmo modo, e também a questão da heterogeneidade relacionada aos fenótipos e ao curso das doenças. Tudo isso é heterogêneo, tudo isso são coisas que precisamos abordar. É claro que a medicina de precisão é uma hipótese provocadora, então nós tentamos utilizar a neuromonitorização multimodal para os nossos pacientes. A medicina de precisão, claro, nos informa a medicina e a saúde, que a medicina e a saúde podem ser eficazes e eficientes se forem individualizadas. Isso pode ser atingido utilizando a ciência de dados com eficiência. Então, a gente tem que pensar como se fossem tijolos, ou peças que vão formar um todo. Então, há dados, aqui entra a monitorização, são dados. A gente usa todos os dispositivos disponíveis para nos fornecerem dados. Depois nós temos que pensar numa hipótese biológica e, por fim, nós termos uma analítica robusta. Então, isso aqui é com a ajuda dos cientistas de dados que nos ajudarão a responder essas perguntas. Sem a ajuda deles, a gente não vai conseguir fazer isso. Uma outra área, claro, é a área de predição. Então, como podemos fazer essa predição? Então, é importante definirmos a previsibilidade. Nós queremos prever estados, ver que pacientes vão melhorar, por exemplo, os pacientes com dissociação cognitivo-motora, queremos prever eventos como coma, ou então, e também queremos ver os desfechos, o que vai acontecer. Também há o paradigma do endotipo, que é essencialmente, como mencionei para vocês anteriormente, a reclassificação da doença utilizando características de um repertório estendido. E talvez eles sejam geneticamente mediados ou não, talvez estejam ou não relacionados a mecanismos biológicos, relacionados a desfechos e a resposta ao tratamento. Então, temos que definir os endotipos dos nossos pacientes, dependendo nessas características que já mencionamos. Assim, nós criamos o que chamamos do Centro de Excelência em Precisão em Neurointensivismo. Nós temos uma série de colaboradores trabalhando conosco. O que nós tentamos fazer neste Centro de Excelência de Medicina de Precisão, ou PMCOE, é não só analisar a ciência em si, mas também o impacto do cuidado clínico. Qual é o valor daquilo que estamos fazendo? Os pacientes e o valor que isso tem aos pacientes, ao sistema de saúde, às seguradoras, ao governo. Nós estamos tentando diminuir não só o custo para os nossos pacientes, mas também as barreiras para a pesquisa. Não é só uma parte científica, mas equilibrar os impactos dos cuidados clínicos que o nosso projeto tem. Aqui nós temos a nossa visão. Alavancar dados multidimensionais de alta resolução para resolver aquilo que precisamos, criando hipóteses mecanicistas e uma modelagem avançada, incluindo inteligência artificial e não só ela, para, de forma eficiente e eficaz, ampliar os cuidados e os desfechos dos pacientes neurologicamente graves. Para isso, nós precisamos fazer uma série de passos. Nós temos que, primeiro, coletar e arquivar dados fisiológicos de alta resolução, integrar esses dados e também ter sincronização de tempo de alta resolução. Além disso, pensar nos artefatos daqueles que podemos utilizar
para identificá-los e removê-los, obviamente. Depois, um banco de dados abrangente, incluindo observações clínicas relevantes, resultados laboratoriais e dados de imagem, ressonância, tomografia. Nós não queremos armazenar as imagens em si, nós queremos trabalhar com os nossos colegas na área de engenharia médica para segmentá-las, quantificá-las e usar o resultado dessa análise de quantificação para incluir nos bancos de dados. Quando eu comecei a fazer este programa, nós tínhamos produtos diferentes para oxigenação, pressão intracraniana, diferentes formas de medir o EEG contínuo, o sistema de prontuário eletrônico era o EPIC, mas nós trouxemos mais equipamentos, analisadores, melhores monitores de oxigenação, monitores de fluxo cerebral, mas o dispositivo mais importante, o software mais importante, é este de baixo, que se chama Sick Bay Data Acquisition System, patenteado pela empresa chamada Medical Informatics. É de onde vem a minha conexão e eu comecei a trabalhar com eles nesta época. Tudo começou com este trabalho de Craig Russin, principal investigador. E nós temos aqui um Data Analytics de alta frequência. Nós trabalhamos no Tex Children's Hospital, com os cirurgiões cardiovasculares, com os intensivistas, tentando, desta forma, criar preditores e estimar por que as crianças que tinham um único ventrículo com circulação paralela apresentavam uma alta mortalidade. Então, este é um centro para crianças com um ventrículo único, monoventriculares. Eles passam por diferentes fases de cirurgia, eles têm altas taxas de mortalidade. Então, Craig analisou os resultados e os dados que surgiam. Alguns dispositivos não estavam plenamente integrados, então ele reuniu todos os dados e depois fez a parte de analytics e determinar as 3 variáveis que tinham impacto sobre a previsão. Monitoramento do batimento cardíaco por o ECG, a taxa respiratória, aqui usando uma modelagem, nós vimos um grupo de crianças que apresentavam um padrão muito semelhante. Plotamos esses resultados e com isso observou-se um limiar que cruzava 1,5 horas antes aqui do zero, que é a parada cardíaca, então menos 1,5 horas é quando a criança passava nesse limiar, a partir do qual todos teriam resultados muito semelhantes, ou seja, progressão para a parada. É chamada de Index Skin, eu acho muito interessante este estudo dos autores, do Craig Russin e seus colaboradores. Então, a equipe recebia o alerta, né, quando passava nesse ponto, e eles podiam abordar e intervir nas crianças antes de observar o que podia ser corrigido, resolvido. E, com isso, as paradas caíram de 50%, realmente muito impressionante. Então, é fato, né? Será que nós podemos aplicar isso para adultos? Essa foi a nossa pergunta. E aí nós começamos a fazer o estudo no hospital de Houston, nos pacientes com TCE grave e severo, e nós observamos com a definição, não é, que nós criamos, pudemos mostrar que, assim como em crianças com um único ventrículo, os adultos com TCE grave também podiam passar por esse momento, né, esse ponto de corte, a partir do qual eles entrariam numa crise, mais ou menos 30 minutos antes deste momento. Então, é ainda um estudo inicial, mas já nos mostra resultados importantes. Foi feita a patente deste dispositivo, e uma das vantagens é
que nós podemos fazer a interface com qualquer dispositivo à nossa disposição. Eu achei que no começo nós teríamos algo simples como vem aqui, sabe? Todos os dispositivos e monitores que nós temos à disposição, incluídos num único, sei lá, num único software tipo o SickBay, e aí nós teríamos a entrega dos resultados consolidados, por assim dizer. Esta é uma representação que eu acho que fica um pouco mais clara. Então, aqui nós temos dados da ventilação mecânica, dados do eletrocardiograma, dados do ventilador, quer dizer, são todos, né? Não só o formato de ondas, mas tudo que está dentro do ventilador e que pode ser utilizado, sei lá, oxigênio, consumo de O2, tudo que o ventilador faz. E depois trazendo os dados do prontuário eletrônico, tudo que é quantificável, reportado, e se estiver por escrito, então nós temos que desenvolver processamento da linguagem escrita para traduzir em dados. Uma vez coletados todos os dados e armazenados, aí é assim que nós podemos usar a análise para decisões clínicas ou então para outros analytics de pesquisa. É mais complicado do que podemos imaginar, né? Aqui é a forma como nós estabelecemos tudo, né? Esta é a realidade do que acontece. Nós temos que reunir todos esses dados. Claro, dentro das estruturas de segurança estabelecidas pelos hospitais membros, isso depois chega para as interfaces, e depois os dados são armazenados com a sua referência de tempo. Trabalhamos com os nossos colaboradores para criar ferramentas através das quais nós poderíamos, então, colocar os dados no banco de dados de forma a que fossem compreensíveis, que nós pudéssemos trabalhar com elas, utilizando em plataformas nas quais nós poderíamos usar esses dados e fazer todas as análises específicas. Havia tantos dispositivos, não é, que nós precisamos criar uma forma para facilitar a integração dos dispositivos, uma forma para facilitar realmente a migração para o SickBay. Nós trabalhamos com esta empresa para trazer dispositivos com vejam que aqui há 6 pontos de entrada de dispositivos externos que nós podemos aqui conectar e assim acompanhar os dados. Sim, então nós temos uma armazenagem de banco de dados, é seguro, atende a todos os requisitos da Faculdade Johns Hopkins. Nós temos cerca de 1 kilobytes até 10 kilobytes por leito. Essa é a velocidade. Então, nós já temos 10 terabytes de dados anualmente. Claro, anualmente nós vamos ter cada vez mais dados. Além disso, há publicações específicas para ter certeza de que todos sabem como analisar os dados, para que não haja conflitos nesse setor. Nós estamos usando para fins clínicos e de pesquisa, como disse anteriormente. Para as aplicações clínicas, usamos para gestão de alarmes, monitoramento, projetos de melhoria de qualidade, segurança e fluxo de pacientes. Para fins de pesquisa, nós estamos desenvolvendo os nossos algoritmos preditivos e usando, então, para métodos analíticos e tudo mais. Esta é a nossa equipe, porque, obviamente, precisamos de muitas pessoas de diferentes áreas. E, neste momento, não estamos mais ouvindo o som. Talvez o vídeo tenha travado. Eu continuo. Então, aqui nós temos diferentes formações, aqui temos os líderes científicos, além dos diretores, nós temos o enfermeiro, outra enfermeira, Elizabeth Zink, e também
temos a líder de enfermagem médica e também temos um médico. Depois temos os administradores de dados, aqui temos um engenheiro de software e outros enfermeiros de pesquisa, cientistas de dados aqui, que nós temos um engenheiro biomédico, temos um bioestatístico, que trabalha com a parte de física aplicada, e também temos um economista da saúde, a Cienia Kaker, que fez um doutorado em economia da saúde. Vou mostrar para vocês alguns exemplos dos dados que a gente tem, dependendo dos projetos. Então, aqui nesse exemplo específico, o que a gente está tentando fazer é termos grupos ou conjuntos de precisão. Então, atualmente, todo mundo tem que ir na neuro-ICU, na UTI neurológica. Então, eles vão do centro cirúrgico para a UTI neurológica, para cuidar dos pacientes as primeiras 24 horas. E a nossa hipótese é que nem todo mundo precisa ir. Então, para a gente poder fazer isso, nós temos que classificar os pacientes que precisam da UTI e quais não, quais os pacientes neurológicos precisam ou não precisam ir para a UTI depois da neurocirurgia. Então, aqui temos dados que nós coletamos, e dependendo da área, às vezes há algo, por exemplo, em neuroimagem, que possa nos ajudar e definir se é necessário ou não a UTI, ou coisas como, por exemplo, o aspecto geral do paciente, o estado geral do paciente, se é um paciente muito frágil, ou paciente que tem score funcional baixo, ou talvez seja algo que vai acontecer no centro cirúrgico, dentro da sala cirúrgica, perioperatório, que possa definir se o paciente precisa ou não de UTI, alguma mudança, e daí isso vai definir que o paciente sim precisa ir para a UTI. E depois no pós-operatório, então nas primeiras horas do PO imediato, então às vezes, por exemplo, há um excesso de fluido que foi administrado para o paciente, ou a ventilação mecânica teve algum problema, não esteve adequada, a gente tem que coletar mais dados, por exemplo, precisa de uma série de tempo dos parâmetros fisiológicos, ou da neurofisiologia. Bom, estes são todos os outros departamentos com os quais interagimos, nós precisamos das ajudas deles, por exemplo, o Laboratório de Física Aplicada, a Escola de Enfermagem, a Escola de Medicina, nós temos também um instituto de pesquisa. Eu reconheço e agradeço todas essas colaborações. Nós temos muita sorte de termos muitos recursos disponíveis para nós na Universidade Johns Hopkins, e isso não está disponível para todos, em todos os países, em todos os lugares, mas o que a gente tenta construir com esse projeto é tentarmos primeiro responder todas essas perguntas e depois simplificarmos o máximo possível principalmente em termos de predição, para que isso possa ser aplicado em outros lugares facilmente. E concluindo, que a gente tenta dizer que aqui estamos lidando com Big Data. E Big Data inclui grande variedade e alta velocidade. O Big Data também cria vários desafios que nós temos que superar, porque nós temos que garantir a veracidade dos dados. Nós precisamos saber lidar com o fluxo de trabalho, nós temos que ter uma ótima modelagem computacional também, nós devemos ser capazes de extrair informações significativas e também nós temos que ter a disposição de compartilhar os dados. E vou falar sobre os desafios para isso no próximo slide. Acho que a gente tem que pensar sobre os pioneiros da indústria moderna, como, por exemplo, Google e Amazon. Então, todos nós conhecemos essas empresas, são bem conhecidas do público geral, e aí quando a gente faz uma pesquisa no Google, uma página do Amazon, a gente obtém informações que a gente nem tinha pedido. Então, às vezes é uma blusa, uma camisa que está sendo lançada. Então, por que a gente obtém essa informação se a gente não pediu? Bom, porque eles aprendem com os nossos hábitos de compra.
com os nossos hábitos de pesquisa na internet. Então, o que essas empresas fazem, apesar de os dados que têm serem sujos, por assim dizer, e incompletos, são dados de consumidores, não são homogêneos. Então, nós precisamos fazer algo assim, para fazermos uma curadoria dos dados e os tornarmos perfeitos, ou aceitarmos que que eles são incompletos de fato, e termos um grande banco de dados e trabalharmos em conjunto e aceitarmos essa confusão e essas diferenças. É claro que os passos futuros nós vamos desenvolver colaborações multicêntricas para lidarmos com o Big Data, temos que combinar vários algoritmos preditivos que já estão sendo feitos. Então, o ideal talvez seja combinar todos. Também devemos analisar múltiplas e diferentes fontes de dados de modo cumulativo. Então, às vezes, a gente faz análises retrospectivas e nós temos que validar, e depois temos que fazer isso de modo prospectivo. Nós precisamos de estudos controlados randomizados para investigarmos seu impacto e desfecho. Então, no outro slide, eu falei dos nossos maiores desafios, e isso é feito não apenas através de políticas institucionais, nós temos que compartilhar os dados em toda a universidade, mas também, por exemplo, um grupo de TCE possa ser um grupo no qual a gente possa compartilhar isso. E, por fim, nós precisamos nos lembrarmos e termos consciência que estamos fazendo todos esses projetos e tentamos imitar a inteligência humana. Então, nós queremos melhorar isso. Então, o que isso significa é que, por causa disso, nós também, isso vai refletir uma certa igualdade, fazemos isso de modo justo, e nós temos vários padrões que devem ser incorporados para garantirmos isso, e para eliminarmos vieses, por exemplo, de sexo, raça, status socioeconômico e vários outros. Então, nós somos humanos e nós temos isso, fazemos isso e nós tentamos eliminar isso nestes modelos. Então, muito obrigada, eu me desculpo por não poder estar aí ao vivo, eu tive uma emergência que eu tive que cuidar, então envio minhas desculpas pelo gentil convite, foi uma honra para mim, muito obrigada.